tempo te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Eu irei, eu vou seguir a minha fé, tenho uma certeza da vitória. A sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo de número 7, começar do versículo de número 11 ao versículo de número 17, por favor. Mais uma vez, quero agradecer ao pastor Gabriel, meu amigo, pastor dessa igreja. Que o Senhor possa continuar, pastor Gabriel, abençoando a sua vida. Agradeço também ao presbítero desta igreja, presbítero Augusto, por ter nos feito o convite. Que o Senhor possa também estar com as suas mãos estendidas sobre a vida deste grande nome de Deus. Agradeço também aos companheiros que estão aqui, à minha retaguarda. Que o Senhor também possa abençoar a vida de cada um. Amém? Amém. Todos encontraram, digam amém. Amém. Aqueles que não encontraram, digam me esperem. Vamos esperar. Amém? Se você estiver perto dessa pessoa que ainda não encontrou, ajude ela. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, começar do versículo 11, que nos diz assim, a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe, de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e lhe disse, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse-lhe, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e todo se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amém. Queridos irmãos, feche os seus olhos, coloque a sua Bíblia na cadeira. Se você puder segurar na mão desta pessoa que está do seu lado, segure. Que nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, querido Pai, neste momento mais uma vez quero te glorificar, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua casa, por mais uma vez ter a oportunidade de fazer uso da tua palavra. Senhor, eu sei que de mim, Senhor, eu não tenho nada. E eu sei que o que o Senhor irá realizar aqui nesta noite, o Senhor irá realizar através da Tua palavra, Senhor. E através do mover do Teu querido e amado Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor possa tocar no nosso coração nesta noite, através da Tua palavra. E que neste momento o Senhor possa tirar tudo aquilo que venha interferir, Senhor, que venha atrapalhar o teu trabalhar nesta noite, tudo aquilo que venha, ó Deus, aleluia, interromper o teu agir, o teu mover, que venha ser tirado nesta noite. Ó Pai amado, continua com as tuas mãos estendidas sobre esta igreja nesta noite, e eu te peço uma palavra do teu coração para o coração da tua igreja nesta noite. Senhor, eu te peço, continua conosco,
Fica conosco, em o nome do querido Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Podem sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Queridos irmãos, mais uma vez, glorifico a Deus, exalto o seu nome por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nesta noite com os irmãos. Acredito que já é a quarta ou é a quinta vez que estou tendo o privilégio, tendo a oportunidade de fazer uso da poderosa palavra do Senhor para a igreja aqui neste lugar. E eu acredito, como das outras vezes, que o Senhor me deu uma palavra para a igreja do Senhor, eu acredito que da mesma forma o Senhor irá colocar uma palavra na minha boca, e eu acredito que esta palavra, ela vai fazer um mover no seu coração, ela vai fazer o que talvez você tem tentado fazer e não tem conseguido fazer. Eu acredito que nesta noite, aquilo que o Senhor projetou, preparou, determinou para o teu coração, Ele não vai deixar você sair daqui da mesma forma. O texto que nós lemos para nós meditarmos nesta noite como base dentro da palavra do Senhor, é um texto que se encontra escrito no Evangelho segundo escreveu o apóstolo e também conhecido como Dr. Lucas. A Bíblia nos diz que Lucas foi um dos discípulos de Jesus. Embora Lucas não tenha tido o privilégio de ter andado com a pessoa de Jesus, como Pedro, como João, como Tomé, como Judas, embora ele não tinha tido esse privilégio de ter visto os milagres vividos por Jesus, a Bíblia diz que ele teve este privilégio de escrever este livro que tem como tema o seu nome, o livro de Lucas. A Bíblia vai nos dizer que Lucas, só apenas ele narra este acontecimento. Só Lucas, dentre os evangelhos, narra esta história que está aqui onde nós lemos nesta noite. O texto que nós lemos está sendo narrada uma história que aconteceu em uma pequena cidade por nome de Naim. A Bíblia diz que o nome da cidade de Naim no hebraico significa aldeia da consolação. O nome Naim também significa um lugar tranquilo, um lugar calmo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, tendo saído da cidade de Cafarnaum, depois que Jesus ele cura o servo de um centurião desta cidade, a Bíblia diz que Jesus agora reúne a sua comitiva apostólica, e juntamente com esta comitiva, a Bíblia diz que uma grande multidão se aglomera ao redor de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, saindo de Cafarnaum, depois de ter operado este milagre na vida do servo do centurião, a Bíblia diz que Jesus está de caminho a esta cidade. E a Bíblia diz que quando Jesus ele está chegando na cidade de Naim, a Bíblia diz que Jesus se aproximando da porta da cidade, a Bíblia diz que Jesus observa algo dentro daquela cidade que não era algo normal. A Bíblia diz que Jesus vinha da cidade de Cafarnaum para a cidade de Naim, e a Bíblia diz que junto de Jesus vinha muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Sabemos que onde Jesus andava, aonde Jesus estava, aonde Jesus ia, a Bíblia diz que uma grande multidão estava ao lado dele.
Segundo a Bíblia, ela destaca algumas dessa multidão que sempre estava ao lado de Jesus, que sempre ia aonde Jesus queria ir. A Bíblia diz que dentre umas multidão que seguia Jesus, a Bíblia vem destacar uma que está lá no livro do apóstolo João, no capítulo de número 6, quando a Bíblia diz que Jesus, reunindo os seus discípulos e pretende atravessar o mar da Galileia, a Bíblia diz que a multidão, sabendo que Jesus iria sair daquele lugar, iria atravessar o mar, a Bíblia diz que a multidão se reúne e vai atrás de Jesus. Mas a Bíblia diz que a multidão só estava indo atrás de Jesus. A Bíblia diz que a multidão só estava seguindo a Jesus porque eles observavam que onde Jesus chegava, Jesus fazia milagre. Que onde Jesus chegava, Jesus curava alguém que estava enfermo. Aonde Jesus chegava, Jesus levantava um paralítico que talvez ali estava em uma cadeira de roda. Logo eu observo aqui que esta multidão só ia atrás de Jesus, só seguia a Jesus porque eles observavam que Jesus fazia milagre. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos de Jesus era diferente da multidão. Os discípulos de Jesus não apenas seguiam Jesus porque Jesus fazia milagre. Os discípulos não seguiam a Jesus porque Jesus curava cego, levantava paralítico, restituía a mão aleijada. Mas a Bíblia diz que os discípulos seguiam a Jesus porque era servo de Jesus. E a Bíblia diz que além deles serem servo do Senhor, a Bíblia diz que os discípulos eram diferentes da multidão, porque os discípulos foram escolhidos pela própria pessoa de Jesus Cristo. Nesta noite eu quero fazer uma conjectura aqui, desde já, e perguntar para você que chegou aqui nesta noite, qual dos meus grupos nesta noite você faz parte? Será que você faz parte do grupo da multidão que só vem para a igreja atrás de milagre, que só vem para a igreja atrás de providência? Ou se você é do grupo dos discípulos que em meio fazendo milagre ou não, você vem para a igreja? Se Jesus faz um milagre na tua vida, você vem para a igreja. Se Jesus cura alguém na tua família, você vem para a igreja. Se Jesus realiza um milagre, você glorifica, você exalta, porque tem gente, irmão, que só segue a Jesus se Jesus fazer milagre. Tem gente que só vem para a igreja, aleluia, se Jesus falar com ela. Tem gente que só vem para a igreja, aleluia, se ele vê Jesus fazendo milagre. Os discípulos eram diferentes. Os discípulos não seguiam a Jesus por causa do seu milagre, mas eles serviam a Jesus espontaneamente. Se Jesus curasse alguém ou não curasse, os discípulos estavam servindo a Jesus. Se Jesus levantasse o paralítico ou não, os discípulos estavam nos pés de Jesus. Eu acredito que você chegou aqui nesta noite e você faz parte do grupo dos discípulos que veio aqui nesta noite para adorar, que veio aqui nesta noite para exaltar e enaltecer o nome do Senhor. E só para confirmar esta palavra, que verdadeiramente você faz parte do grupo dos discípulos, levanta a tua mão nesta noite, levanta, agora com ela levantada, abra a sua boca e confirme esta palavra, dando um prato de glória a Ele.
Bíblia vai destacar os discípulos. A Bíblia vai nos dizer que neste acontecimento Jesus estava com os discípulos, mas também estavam com a multidão. Aí a Bíblia diz que Jesus se aproximando desta cidade que não era uma cidade grande. A Bíblia diz que, segundo alguns estudiosos dizem que a cidade de Naim não passava de uma aldeia, não passava de uma vila que tinha apenas algumas casas espalhadas, distante uma da outra. Mas a Bíblia diz que Jesus, chegando próximo desta cidade, a Bíblia diz que Jesus, olhando para ela, Jesus vê que dentro daquela cidade que tinha o nome da cidade da consolação, algo estava acontecendo. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando chega nesta cidade, Jesus, chegando na cidade de Naim, ele precisava entrar dentro daquela cidade. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega na cidade e que pretende entrar dentro da cidade, Jesus, ele não escolhe entrar por trás da cidade. A Bíblia nos diz que Jesus, quando chega na cidade de Naim, ele não escolhe pular o muro, aleluia, da cidade de Naim para entrar dentro dela. Mas a Bíblia vai afirmar que quando Jesus chega na cidade, ele vai entrar pela porta da cidade de Naim. Segundo a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 10, a começar do versículo 1, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e todo bom pastor, ele dá vida pela sua ovelha. Ou seja, Jesus estava dizendo que o pastor, quando chegava no curral das ovelhas e ia entrar dentro do curral para colocar as ovelhas para fora, para levar para o campo, para pastorear, o pastor, ele tinha a incumbência de entrar pela porta do curral, porque o pastor, entrando pela porta do curral, a Bíblia dá a entender que as ovelhas reconheciam que era o pastor que estava chegando ali. Aí Jesus diz que é o pastor que não entra pela porta do curral, mas entra por outro lugar, não é pastor, é ladrão, é salteador, é outra coisa, mas não é pastor. Aí a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, como pastor de ovelha, eu quero fazer uma conjectura aqui nesta noite. Eu quero transformar a cidade de Naim em um local de ovelha. O povo se refere à ovelha e Jesus se refere ao pastor. Jesus, quando chega na cidade de Naim, ele não vai entrar por outro lugar dentro da cidade, ele vai entrar pela porta da cidade. Sabemos que a nossa vida, irmãos, se baseia em uma porta. Sabemos que na nossa vida, para recebermos a alegria, para recebermos a paz, para recebermos a transformação, era como se a gente tivesse abrido a porta da nossa vida. Aí quando a gente abre a porta, a felicidade entra, a paz entra, o sorriso entra, aleluia. Aí Jesus chega e diz: não, eu vou entrar pela porta da cidade de Naim. Eu quero te dizer nesta noite, se a porta estava fechada, se prepara para abrir ela nesta noite, porque Jesus chegou aqui e está dizendo: eu já estou na porta e eu quero entrar hoje. Ele quer entrar hoje, ele quer entrar hoje. Ele já chegou na porta da
entrando na cidade de Naim, a Bíblia diz que Jesus agora, ele vai de encontro a uma multidão, e a Bíblia diz que no meio daquele alvoroço, a Bíblia diz que Jesus vê que uma grande multidão levava o esquife ou um caixão, e dentro daquele caixão a Bíblia diz que ia um jovem morto, filho de uma mulher, filho único, e a Bíblia diz que esta mulher era viúva, ou seja, ela já tinha perdido o seu marido. Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para ela, a Bíblia diz que Jesus olha a multidão, aleluia. Aí a Bíblia diz que no meio daquele alvoroço, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, no meio da multidão, no meio do alvoroço, no meio do choro, no meio da angústia, no meio do sofrimento, a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e consegue enxergar aquela mulher. Eu vi isso aqui, eu digo glória a Deus, eu adorei ao Senhor, porque a Bíblia diz que a mulher ia chorando, a Bíblia diz que a mulher ia lamentando, a Bíblia diz que junto com aquela mulher, a multidão ia chorando, ia sentindo a dor da perna, ia sentindo a dor da lamentação. Aí a Bíblia diz que Jesus chegando, aleluia, no meio do sofrimento, no meio da perna, no meio da dor, aí a Bíblia diz que o olhar de Jesus enxerga ela. Olhe para a pessoa que está do seu lado nesta noite e diga para ela: no meio do teu sofrimento, no meio das tuas lágrimas, no meio das tuas perdas, o olhar de Jesus te alcançou nesta noite. O olhar de Jesus consegue, no meio daquele alvoroço, encontrar a mulher que estava chorando. E eu parei para observar isso aqui. Nós sabemos que quando estamos passando por alguma dificuldade adversa, parece que perdemos a visão, parece que perdemos a direção, parece que a gente fica sem controle. A Bíblia diz que alguns homens de Deus, passando por uma certa dificuldade em sua vida, a Bíblia diz que no meio do problema eles não conseguiram enxergar a solução. Quem nos lembra quando Jesus chamou os discípulos e deu aquela ordem dizendo: olhem, entre dentro deste barco e vão lá para o outro lado, enquanto eu fico aqui e vou despedir a multidão. Aí a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos pegam um barco e vai embora. Aí a Bíblia diz que o barco, os discípulos chegando no meio do mar, a Bíblia diz que de repente o vento começa a soprar. A Bíblia diz que o vento soprando, as ondas começam a crescer, as ondas crescendo. Aí a Bíblia diz que as ondas começam a bater no barco. Aí a Bíblia diz que as ondas batendo no barco, os discípulos começam a entrar em desespero. A Bíblia diz que os discípulos diziam: vamos morrer, vamos perecer, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. A Bíblia diz que quando menos eles esperavam, lá vem Jesus, sem dizer nada para ninguém, andando por cima das águas. A Bíblia diz que quando os discípulos olham para Jesus, a Bíblia diz que os discípulos, ele não consegue ver Jesus nitidamente. Aí eles dizem: olha, é um fantasma que vem aí. Eu imagino os discípulos dizendo: além do Senhor ter nos abandonado, além do Senhor ter nos deixado, agora vem fantasma querendo nos apavorar. Mas o que eles não sabiam era que era Jesus que vinha ao encontro dele por cima de mar. Diga para mais uma pessoa que está do seu lado: Jesus já está indo ao teu encontro. Talvez você ainda não percebeu, mas ele já está indo por cima das águas. A Bíblia diz que os discípulos olham e dizem: é um fantasma.
Jesus, o que é que a gente vai fazer? O Senhor nos abandonou, vamos morrer. Além de tudo isso, os fantasmas estão nos apavorando. Parece que a dificuldade, irmãos, nos tira a nitidez da nossa visão. A gente passa a ver as coisas embaçadas. A gente passa a ver as coisas sem saída, sem solução. Aí a Bíblia diz que quando os discípulos viram Jesus, começaram a gritar com medo. Aí a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, disse: olha, tem bom ânimo. Sou eu, não tem mais. É como se Jesus estivesse chegando ali e dizendo para ele: olha, talvez vocês não conseguiram me enxergar nitidamente no meio desta tempestade. Aleluia. Mas no meio desta tempestade, eu consegui enxergar você. Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, eu sei que o vento está forte, eu sei que as ondas são grandes, mas eu consegui te enxergar. Eu não perdi você de vista. Os meus olhos estão sobre você. Aleluia. Aleluia. Jesus chega e diz: não tem mais, tem meu ânimo. Não perdi você de vista. Ah, mas o vento está soprando. O vento está criando tempestade. Jesus nesta noite trouxe aqui para te dizer: tem bom ânimo. Calma. Não é fantasma. Sou eu. Sou eu. Eu quero que você nesta noite pare e imagine Jesus indo ao teu encontro no meio desta tempestade, no meio deste problema, no meio desta dificuldade que você está passando e dizendo: calma, calma. Jesus consegue enxergar aquela mulher no meio daquele alvoroço. O olhar de Jesus identifica quem é a mulher. Mas tinha muita gente no meio da multidão. Não só tinha aquela mulher chorando. Não só tinha aquela mulher sentindo a dor na perna. Tinha muitos. Mas o olhar de Jesus, ele nunca erra na pessoa. Diga para alguém que está do seu lado: o olhar de Jesus não errou em você. O olhar de Jesus não errou em te escolher. O olhar de Jesus não errou em te chamar para esta obra. O olhar de Jesus está sobre você. Eu já sinto meu velho aqui nesta noite. Ele me trouxe aqui para te dizer: minha filha, meu filho, não se preocupe, o meu olhar já está sobre você. Eu não te perdi de vista, rapaz. Essa tempestade vai passar, esta dor vai acabar, a tristeza vai sair, porque meu olhar te alcançou. Crente que estão aqui nesta noite, que foi alcançado pelo olhar de Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes o crente está que nem José no calabouço, na cova, está que nem Ana sendo afrontada. Alguém fala mal, alguém critica, alguém aponta. A Bíblia diz que Ana chegou um momento, quando ela estava orando no templo, que ela volta aquele voto. Ela diz: Senhor, eu preciso que o Senhor se lembre de mim. Eu preciso que o Senhor faça menção de mim. Toda
lembrada pelo Senhor. Mas o que Ana não sabia era que ela nunca tinha sido esquecida por Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele nunca te esqueceu. Não é porque você está passando por isso. Não é porque você está passando pela tribulação dentro da tua casa. Não é porque você tem enfrentado a dificuldade do teu lar, na vida do teu filho, do teu marido, do trabalho, que Deus te abandonou. Não é. Ele nunca se esqueceu de você. É porque tem momento que na vida do crente, irmãos, Deus, Ele resolve complicar as coisas para saber como é que o crente está servindo a Ele. A Bíblia diz que é quando Deus, Ele fechou a madre de Ana. A Bíblia diz que Ana não era estéril, mas foi o próprio Senhor que fechou. Ou seja, deu um nó, embolou o ventre de Ana. Muitas das vezes Deus permite que a situação que estava a mil maravilha, de repente parece que deu um nó. As coisas parecem que começou a emboluar. Aí é onde eu paro para ver o crente que glorifica e abre a boca e agora e serve a Deus com sinceridade. Aí é onde a gente vê o crente que é adorador. Adorar a Deus quando está chorando. Adorar a Deus quando dentro de casa as coisas estão de cabeça para baixo. Quando no emprego alguém tem de perseguido. Quando na falta da veste, do alimento, você abre a boca e diz: Senhor, está faltando, mas Tu és o Deus que provê. Glória a Deus. Deus deixa a coisa se complicar. Deus deixa a coisa embrulhar para ver como é que você está servindo e adorando a Ele. Talvez você chegou aqui nesta noite, lá na tua casa, as coisas estão embrulhando. Está de cabeça para baixo. Você não sabe o que fazer, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: está embrulhando, está complicado, está, mas eu estou vendo. O olhar de Jesus alcançou a mulher, no meio da multidão, no meio do alvoroço. O olhar dele alcança ela. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que é quando o olhar de Jesus alcança ela, não fica só no olhar. Porque é aquela coisa, pastor Gabriel, é olhar para alguém e ficar aqui de longe só olhando. Outra coisa é eu olhar e me aproximar dela. Jesus apenas não olhou. Jesus apenas não conseguiu enxergar ela, mas a Bíblia diz que Jesus se aproximou dela. Oh, que Deus tremendo! Oh, que Deus terrível! Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, eu vou me aproximar de você. Não vai ficar apenas no meu olhar, vai haver um contato, vai haver uma aproximação, vai haver um chegamento entre você e Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, pergunte para ela assim: faz tempo? Pergunte para ela: faz tempo que você se aproxima de Deus? Você não precisa responder. Glória! O olhar de Jesus, ele faz uma sondagem em nós.
A Bíblia diz que ele tem 7 olhos como chama de fogo. E eu vejo que quando esse olhar de chama de fogo, ele olha para nós, eu vejo que ele faz uma sondagem. E a Bíblia diz que ele, olhando como chama de fogo, fazendo uma sondagem no crente, se ele observar que na vida do crente tem algo que precisa ser tirado, o fogo vai queimar tudo aquilo que na vida do crente não presta, tudo aquilo que está atrapalhando o fogo que purifica. Ele vai queimar, ele vai queimar. O fogo vai queimar hoje. Se tem algo que precisa ser tirado da tua vida, não se preocupe, o fogo vai tirar. Se tem algo atrapalhando o projeto, o mistério, a chamada, o milagre de Deus está interferindo, o fogo vai queimar. O fogo vai queimar. Só quem está sentindo este fogo queimando aqui nesta noite, por 2 segundos, adore ao Senhor. Houve uma aproximação entre Jesus e aquela mulher. Quando houve a aproximação, a Bíblia diz que não ficou apenas na aproximação, houve o toque. Jesus chega e diz: vou tocar. Ah, Senhor, morreu, é impuro, não presta mais. Aí Jesus chega e diz: o que é que tem? Morreu, morreu. Não presta, não presta. Não serve, não serve. Mas mesmo assim eu quero tocar. Tem gente que olha e diz assim: não serve para Deus usar. Não serve para estar na igreja. Não serve para estar no frente da obra. Não tem chamada. Não sabe falar. Aí já vai e diz: não sabe falar, mas eu quero usar. Não sabe pregar, mas eu quero usar. Não sabe cantar, mas eu quero usar. Deus vai usar. Colocar de dentro aqui desta igreja. Toque em alguém que está do seu lado e diga para ela: vai te preparando aí, diga, vai te preparando aí, porque daqui a pouco já vai, ele vai começar a tocar, ele vai começar a tocar. Sinta nesta noite, já vai tocando em você. Eles levavam alguém que não estava mais entre os vivos. A morte tinha levado alguém que Jesus poderia ter usado, mas talvez ele não teve a oportunidade de Jesus ter usado ele, porque a morte chegou primeiro. Estava ali alguém que teve a oportunidade de fazer e não fez. Estava ali um jovem que muito novo morreu sem conhecer Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele havia chegado em Naim. Naim operava a morte. Naim, que se chamava aldeia de consolação, não tinha mais consolação, tinha desespero, tinha dor. Aí Jesus chega para trazer a consolação que foi tirada. Jesus chega aí Naim para trazer a calma que havia sido tirada. Jesus chega aí Naim para trazer a tranquilidade que havia sido removida. Eu quero te dizer
E diga para ela: Jesus chegou hoje aqui para trazer a consolação novamente, para trazer a paz, para trazer a calma, para trazer a tranquilidade. Sinta nesta noite Ele tocando em você. Sinta nesta noite Ele dizendo: eu estou trazendo a calma para a tua vida. Você chegou aqui nesta noite muito inquieto, muito inquieta. Você chegou aqui muito preocupado, preocupada. Mas Jesus Cristo te trouxe aqui para fazer você se acalmar. A paz vai entrar dentro da casa do crente aqui nesta noite. O Senhor já me faz sentir aqui nesta noite que Ele está acalmando a tormenta na vida de alguém que está aqui hoje. Com a permissão do pastor, eu queria convidar você de pé agora. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Se tem uma jovem, um irmão que possa nos ajudar aqui no teclado, cantando o hino a Deus, nós vamos cantar o hino. Enquanto a gente está cantando, o Senhor Ele ainda está operando aqui hoje. Jesus não entrou na cidade de Naim, irmãos, para deixar com que aquela turbulência tivesse levado para todo sempre a consolação. Eu quero te dizer que este choro que você tem chorado não vai durar para sempre, não. Essa prova que você tem passado não vai durar para sempre, não, 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 não. Deus me trouxe aqui para te dizer: o dia, a hora já está determinada. Eu quero ver a igreja adorar o Senhor nesta noite. Abra sua boca, abra sua boca. Ele está trabalhando, Ele está agindo. Ele está agindo. Ele está dizendo: eu vou trazer a paz, eu vou trazer a tranquilidade, eu vou trazer a calma para a tua casa, para a tua alma. A igreja fecha os olhos e adora agora. Espírito Santo de Deus nesta noite, vindo sobre a tua vida, invadindo a tua alma, tirando a angústia, tirando a dor, tirando a inquietação, tirando a preocupação. Ele te diz: descansa, descansa, se tranquiliza, fica com paciência. Abra sua boca e adore a Deus. Assim como fomos aqui, Espírito Santo. Ah, Senhor, renova, renova. Renova a vida, seja aqui. Acusa a vida com o meu Espírito Santo. Ó Deus, ó Deus, ó Deus.
Que desce ele já desceu aqui hoje. Sinta ele falando com você. Segura aí, tecnologista, segura aí, segura aí. Eu gostaria que toda a igreja abrisse a sua boca neste momento. Eu gostaria de convidar todos, sem exceção de nenhum, abrisse a sua boca e cantasse. Espírito. Porque quando você começar a cantar, Espírito, Ele está me dizendo que vai derrubar a muralha, que vai tirar os O meu coração, eu vou romper a multidão. Me prostrarei pra te alcançar. O meu milagre vai chegar.